A gente está acostumado que o dirigente já passa a palavra, no online é meio difícil, né? Tudo bem, podemos já então entrar? Vai que tem mais alguma outra música? Irmãos, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Uma grande alegria que mesmo não sendo presencial, ainda dá para nós termos esse encontro virtual. Uma grande alegria poder receber vocês aí. Tem uma família rindo lá que está muito animada lá, hein, ó. Muito bem. Por favor, quero ler um texto bíblico, João capítulo 15, versos 1 a 11. João 15, 1 a 11. Diz o texto: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém. Vamos orar? Amado Pai, obrigado esta declaração espetacular da tua pessoa. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que essa palavra tem para nós nos nossos corações hoje, e também essa palavra possa ser uma palavra de direção, possa ser uma palavra de desafio, possa ser uma palavra que nos leve a retomar, quem sabe, direções, a mudar também direções. Obrigado, ó Deus. Estende a tua mão sobre a igreja. Estamos lembrando tantas pessoas que estão enfermas, ó Deus, aqui no âmbito da Igreja do Bosque, na nossa denominação. Nós rogamos a tua intervenção e agora estamos lembrando da nossa irmã Liliane, que agora no dia 2 vai fazer uma cirurgia por causa do câncer nos seios. Nós pedimos que o Senhor coloque a tua mão, dê destreza aos médicos, cuida, ó Deus, e nós apresentamos diante de ti, e, ó Deus, a toda a tranquilidade, e, ó Deus, queremos pedir a tua intervenção na vida da tua serva. Obrigado, entregamos esse tempo nas tuas mãos, lembrando aqueles irmãos que não têm podido estar conosco, também onde estiverem, alcança, toca, fala aos seus corações. Nós oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Olhando esse texto, gostaria que fosse um encorajamento para todos nós, e esse texto gostaria também que fosse um lema
não só para 2022, mas fosse para a nossa vida toda. Se já é, continue, né? Se está assim meia boca, vamos ser boca inteira. Ou se não está sendo, então vamos ser, né? Então, gostaria que nós pudéssemos ter uma reflexão muito séria sobre essa palavra que Jesus está trazendo para nós, nos nossos corações, nessa manhã. E meu desejo é que essa graça do Senhor Jesus nos leve como igreja, nos leve como filhos de Deus a enxergar, viver, praticar essa declaração sem igual aqui nesse capítulo 15 de João. Muito bem. Aqui uma fantástica verdade que Jesus fala de como deve ser a relação de todo aquele que diz ser discípulo de Jesus, daquele que diz que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador de suas vidas. Aqui nesse capítulo 15, João fala, ou melhor, o próprio Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Que coisa, irmãos? Aonde você está ligado, você pode ter uma certeza. Você está ligado na videira verdadeira. Olha, irmãos, estamos pensando aqui, nessa mensagem, o tema seria o quê? Ligado a quê? Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, aqui você pode se ligar com 100% de garantia a ele. Se você está ligado à videira verdadeira, você pode ter essa certeza. É 100% de garantia. Também, irmãos, essa palavra de Jesus, eu sou a videira verdadeira, também pode dar o sentido que eu posso estar permanecendo ou ligado em algo que não seja ou não tenhamos essa 100% de garantia, ou seja, não verdadeiro. Então, eu quero, nesse pouco tempo, a gente poder meditar sobre isso. Muito bem, irmãos, a não compreensão, a falta de... a falta e a negligência deve nos levar a gente pensar sobre essa questão dessa ligação com a videira e o que é que tem produzido em nossas próprias vidas. Porque, irmãos, pode ser que cada um de nós estamos confundindo ou não estamos entendendo o porquê você existe. Olhando esse texto, isso apertou meu coração. Muitos cristãos não entendem ou confundem ou até negligenciam o porquê você existe, o porquê eu existo. Sabe, irmãos, esse dinamismo constante na nossa vida, precisamos estar ligado a essa videira, porque é essa videira que vai nos dar força, é essa videira que vai nos capacitar a viver essa vida complicada que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não é verdade? Muitos cristãos, talvez você possa até lembrar, tem muitos cristãos que se dizem cristãos, mas sentem-se frustrados, estão naquele sentimento de inutilidade. Por que sentem assim? Sentem inútil? Porque estão sentindo frustrados. O inimigo, muitas vezes, sutilmente,
está oferecendo outros tipos de videira. Então, irmãos, quantos de nós até estão constantemente frustrados, sem alegria, sem disposição, não tem aquela firmeza na fé. Eu fico pensando, irmãos, muitas pessoas, em algum momento da vida, aquela consagração, aquela dedicação, né? Exercendo ministérios, firme na igreja, firme com Deus. Passado um tempo, hoje, nem para a igreja vai, e também muitos estão longe de Deus. Aí eu fiquei pensando, mas por que isso? Por que isso acontece? E esse texto me abriu os olhos, né? Por que que isso tem acontecido com tantas pessoas? Pessoas sérias. Então, hoje eu gostaria de encorajá-lo a olhar esse tripé que Jesus nos apresenta nesse texto que nós acabamos de ler. E este capítulo 15 de João, bem estudado, e compreendendo bem ele, vai nos ajudar a entender que nós existimos e mantemos essa nossa existência permanecendo na videira. Tá aí, irmãos, uma coisa simples, mas importante. Olhando esse texto, nós vamos perceber 3 pilares para se ter uma vida cristã estável, firme, mesmo com as mais terríveis oscilações e as fortes tempestades da vida, as mais variadas tentações, e nos mantermos firmes, inabaláveis. Então, vamos olhar esse texto, né, com bastante atenção. No decorrer desse texto, Jesus trata de como se deve realmente estar ligado fala sobre essa ligação da videira com o ramo e o ramo com a videira. E nessa chamada bíblica, gostaria que cada um pudesse olhar com bastante seriedade essa verdade vital para o dia a dia do cristão. Olha só, está diante de nós um grande desafio frente à realidade que nós vamos enfrentar, ou estamos enfrentando já, em relação à volta de Jesus. Vocês sentem que parece que está mais próximo à volta de Jesus? A gente prestando atenção no que está acontecendo, né? Olha só, eu vou citar só algumas coisas que estão descritas nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, né? Lá em Mateus 24, a palavra que Jesus traz, porque os discípulos foram procurar Jesus e perguntou, Jesus, como é que vai ser aí? Quais os sinais que vão acompanhar? Ou o que vai acontecer quando estiver chegando o fim? Olha só, Jesus, lá no capítulo 24, versículo 4 e 5, ele começa falando assim, olha, pessoal, cuidado, ninguém vos engane. Por quê? Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Versículo 6, Jesus fala também que vai haver guerras e rumores de guerras. Mas ele fala assim, ainda, que não é o fim. Isso vai ter que acontecer. No capítulo 24, versículo 7, fala assim que vai levantar nação contra nação. Diz também ali Jesus que haverá fome, terremotos em vários lugares. Então, são sinais, né? No capítulo 24, versículo 8 e 9, diz também o texto que nós, os filhos de Deus, seremos atribulados, e muitos serão mortos, serão odiados por todos, por causa do nome de Jesus.
No mesmo capítulo 24, versículo 10, fala que vão se escandalizar, vão trair e odiar uns aos outros. Versículo 11, vai levantar falsos profetas, com o objetivo do quê? De enganar a muitos. Versículo 12, diz o texto que vai multiplicar a iniquidade. E diz o texto que o amor vai esfriar de quase todos. Aí no versículo 13, a palavra é perseverem até o fim e será salvo. É um negócio assim que a gente vai olhando e fala, meu Deus do céu, e aí, né? Como é que faz diante desse quadro todo? Aí, no versículo 14, Jesus fala, quando for pregado o evangelho por todo mundo, virá o fim. Irmãos, a gente não sabe, mas até na mais remota tribo, a palavra de Deus está chegando lá. Está tendo tradução da Bíblia para essas pessoas. Também no versículo 21, continuando, fala que haverá grande tribulação. Versículo 24 diz que vão surgir falsos cristos e falsos profetas. Versículo 29 fala que o sol vai se escurecer, a lua já não vai dar mais claridade, as estrelas cairão e os poderes dos céus vão ser abalados. Aí no versículo 30 diz que o sinal do céu vai aparecer a vinda do Filho do Homem. Anjos vão anunciar. Interessante que no versículo 37, quando fala sobre a figueira ali, uma comparação fala que a respeito da vinda de Jesus será como os dias de Noé. Se a gente for lá em Gênesis 6:5, diz como é ou como foi os dias de Noé. Muito bem, irmãos. Aqui valeria a gente conversar bastante sobre isso. Mas, irmãos, olha só, nós estamos diante dessa realidade, dessas evidências, dessas profecias. O que é que dá para a gente fazer a respeito disso? Tem algum jeito de a gente mudar isso? Será que a gente poderia retardar isso o máximo possível? Eu não sei, acho que retardar não, mas apressar sim. Porque a palavra de Deus, quando o evangelho for pregado a toda criatura, virá o fim. Então, nós podemos apressar a vinda de Jesus. Irmãos, diante disso, não dá para fazer nada. Vai acontecer, queira você quer ou não. Então, olhando esses pontos nos evangelhos, diante dessa realidade, qual a dica clara que Jesus aponta para cada um de nós, olhando essa realidade? A palavra aqui, no capítulo 15 de João, a palavra é permanecer. Guarda essa palavra, pequenininha, permanecer. Nesses 11 versículos, aparece 11 vezes a palavra permanecer. Então, irmãos, muitas coisas são importantes na nossa vida e para as nossas vidas. Só que nós precisamos cuidar para que essas coisas se tornem a motivação, se tornem a força maior da nossa vida, substituindo o lugar onde a gente vai permanecer. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, em vez de permanecer na videira, têm permanecido em muitas outras coisas, infelizmente. Então, ou seja, nós vamos permanecer onde? Então, aqui está o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro tripé, né? O primeiro pilar descrito aqui nesse texto é o pilar de permanecer em Cristo. Irmãos, aqui está o segredo. Agora, o que é permanecer em Cristo?
Acho que uma vez compartilhei isso com os irmãos, de acordo com o dicionário, olha só o que significa. Permanecer significa aquela pessoa que conserva-se, fica ali. Não é assim, fica ali, acolá, de vez em quando aqui, outro lugar. Fica ali, aquele que continua a ser, aquele que fica, aquele que persiste, aquele que insiste, persevera, aquele que dura, aquele que continua existindo. Irmãos, nesse primeiro pilar, o de permanecer em Jesus, vai trazer firmeza e a certeza de que em qualquer situação, o agricultor, como diz o texto, que é Deus, ele está cuidando de você. Então, nesse pilar de permanecer em Jesus, vai trazer essa firmeza. Deus está com você. Outra consequência, esse permanecer em Jesus vai trazer o quê? Produção de muitos frutos. Que coisa maravilhosa, né? A orientação nesse texto é que o ramo que dá fruto, ele, o agricultor, o pai, limpa para produzir mais fruto, conforme o versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Outra coisa importante que nós precisamos estar bem firmados é o seguinte: o ramo, ele não pode produzir fruto ou produzir alguma coisa por si mesmo. Olha só no versículo 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, irmãos, se estamos permanecendo não na videira, estamos enganando a nós mesmos. Outra coisa importante que a gente precisa saber, o ramo, ele pode ser jogado no fogo. Quer dizer que ele não tem utilidade. Às vezes a pessoa entende aqui que vai para o inferno. Não, aqui o sentido é, não tem utilidade. Há algo, irmãos, interessante aqui nesse texto, que pode ser que passa, assim, desapercebido para nós. Olha o que diz o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Olha só que interessante. Significa que há ramo ligado à videira, ligado a Jesus, que não dá fruto. E às vezes a gente, não, já estou ligado a Jesus, então, sei lá, deve estar dando algum tipo de fruto por aí, né? Mas olha só, esse texto diz que tem pessoas que estão ligadas à videira, mas não dá fruto. Que coisa, irmãos. O texto diz que para esses ele corta, porque não tem utilidade. Agora, quando fala que produz fruto, conforme o versículo 2, o texto diz que ele limpa. Esse sentido de limpar é retirar tudo aquilo que atrapalha. É tirar aquelas coisas que são sujas. É aquilo que nos afasta daquilo pelo qual nós existimos. Então, diz o texto que o viticultor, ele vem, ele limpa. Aqui está ligado fortemente a questão de uma caminhada, de uma vida de santidade. Então, olha só, irmãos, olha o versículo 3. Vós, Jesus está falando para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ele tem esse poder. Porque aqui nesse texto, esse é o objetivo, nos limpar
para que possamos produzir mais fruto ainda. Então, esse é o primeiro pilar importante de eu permanecer em Cristo. O segundo pilar importante que nós precisamos entender bem é Cristo permanecer em mim. Tão importante quanto o primeiro pilar é ou melhor, Cristo permanecer em mim. Irmãos, não vai ser real se primeiro não permanecer em Cristo. Então, tem uma ordem aqui. Primeiro, é preciso permanecer em Cristo. Segundo, é Cristo permanecer em mim. Sem o primeiro, não pode acontecer o segundo. Ou seja, se eu não permaneço em Cristo, então Cristo como pode permanecer em nós? Essa, no versículo 4, é uma afirmação. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aí ele explica, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui, a demonstração clara que Jesus é a fonte, Jesus é a seiva que leva a produzir frutos. Muito bem, irmãos. Esses dois primeiros pilares acontecendo, a palavra aqui nos garante que haverá produção de muitos frutos. Olha o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oh, meus irmãos, aqui esse texto é fantástico. Porque se eu e você estamos produzindo fruto, não deixe essa bola ficar enchendo muito e você se achar que é alguma coisa. Aqui, o que diz o texto lá no final? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, a frutificação que dá na nossa vida canaliza para um lugar só. Ou seja, unicamente o Senhor Jesus ser glorificado. Por quê? Porque sem ele a gente não pode fazer nada. Ok, estamos aí com os dois pilares. Vamos aqui para o terceiro pilar, que é a palavra de Cristo permanecer em mim. Então, eu permaneço em Cristo, Cristo permanece em mim, e a palavra de Cristo permanece em mim. Esse é o terceiro pilar. Irmãos, e está aqui esse pilar importante, mas que muitas vezes eu e você, nós não estamos dando a devida importância. Se não dão a devida importância, é porque outras importâncias estão sendo mais importantes na nossa vida. No versículo 7, diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Percebam que aqui é condicional. Se permanecerdes. Irmãos, como a palavra vai permanecer em nós se nós mesmo a gente nem lê ela? Porque, irmãos, que para muitas pessoas vão diante das lutas da vida, vão atrás da palavra, a palavra é procurada, a pessoa experimenta e percebe que funciona, e porque também, muitas vezes, para essas mesmas pessoas, não procura de maneira como fazia antes, e ao fato de não procurar, claro, não vai funcionar. Percebe essa dúvida, a situação?
para o que me interessa, eu vou procurar. E até experimenta coisas extraordinárias, vivendo e praticando a palavra de Deus. Mas para outras coisas, dependendo das coisas, não, aqui não vai mexer, não. E, às vezes, a palavra, ele nos confronta. Então, como é importante a palavra permanecer em mim. A palavra, irmãos, não está sendo lida, não está sendo vivida, não está sendo praticada como deveria. Também não é só ler. Ler não é tudo. O texto diz: as minhas palavras permanecerem em vós. Então, olhando, irmãos, esse texto, nós estamos sendo convidados para uma vida cada vez mais santificada. Amém? Vamos olhar e vamos, esse ano, a gente não tirar esse foco. Quero permanecer na videira, custe o que custar. Porque, irmãos, quando vêm as dificuldades, quando vêm as lutas, as mais difíceis possíveis, o que é que nos vai manter firme? Eu vou ligar lá para a equipe pastoral, eles vão dar uma boa palavra. Irmãos, quanto a gente, como pastor, orientamos, oramos, tal, mas muitas pessoas estão longe. O que é que vai nos manter firmes? Em tudo que está acontecendo para a vinda de Jesus, tudo isso que vai acontecer, o que é que vai nos manter firmes? Quando perseguirem você, quando caluniarem você, o que é que vai manter você firme? É isso, permanecer na videira. Isso significa, irmãos, que não é uma palavra só para conhecimento. Ela deve ser vivida e deve ser praticada. As minhas palavras permanecerem em vós. Significa o quê? Fazer parte da sua vida, ser vivida, ser experimentada. E o texto continua dizendo o seguinte, olha só, e pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu fiquei assim pensando um pouquinho sobre isso. Muitas vezes e muitas pessoas estão ligadas, estão conectadas ou estão permanecendo, não na videira. E às vezes, por causa disso, é que os nossos pedidos, as nossas orações não se dão. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe, tem muitos cristãos sem noção que querem só esse final desse versículo e negligenciam as outras partes. Até falam, pastor, a Bíblia não fala. Se a gente pedir o que quiser, vai ser feito. Mas precisa ver o que está dizendo esse texto. Cristo permanece em mim, eu permaneço em Cristo, e a palavra de Cristo permanece em mim. Muito bem, irmãos. No versículo 8 diz que Deus, o agricultor, é glorificado quando se dá muito fruto. Nós não podemos ser retentores da glória, daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas. Deus que tem que ser glorificado pelos frutos que produz. Amém, irmãos? Não vamos segurar isso para nós, porque não vai levar a lugar nenhum. Porque sabe um perigo que pode ser? Você vai achar que você é alguma coisa. Poxa vida, nossa, vai ser bom lá longe, hein? Nossa, olha se não fosse eu. Olha, minha capacidade aqui, ó. Eu estou aqui já, eu nasci na igreja, eu estou aqui a vida toda na igreja. E olha só, sou uma grande bênção. Pode até ser, meus irmãos. Mas isso é para quê? Para que Deus seja glorificado. Nós sejamos um canal, um cano, em que toda honra, toda glória
seja canalizada unicamente para o Senhor Jesus, para o nosso Deus. Muito bem. E a palavra é completada aqui dizendo: e assim vos tornareis meus discípulos. Olha só, meus irmãos. Não é se você é presbítero, não é se você é tesoureiro, não é se você prega, não é se você visita, não é... Irmãos, se isso for a nossa forte motivação, nós temos o perigo de nos frustrarmos. Mas aqui está falando assim, que quando a gente produz fruto, Deus é glorificado e nós nos tornamos discípulos de Cristo. A característica do discípulo de Cristo é produção de frutos. Muito bem, irmãos. Significa, então, que os discípulos fazem parte da videira e que esses três pilares acontecem. Não é acontece assim quando eu sou jovem, não é que acontece, eu me casei, então acontece na minha família. Não é, quando eu era da escola dominical, quando eu era criança, não. Isso acontece ou deve acontecer sempre. Esses três pilares devem fazer parte da nossa vida. Eu permaneço em Cristo, Cristo permanece em mim e a palavra de Cristo permanece em nós. Amém, irmãos? Desses três pilares, qual que você acha que está faltando na sua vida? Você consegue perceber? Irmãos, olha que coisa extraordinária. Jesus falou assim que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas Jesus não dá um ponto final aí. Ele fala o seguinte: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não está falando, vocês vão ficar isentos das tribulações. Jesus está falando, olha para mim, fica ligado, permanece na videira, porque eu venci o mundo. Jesus também não disse, eis que estou convosco todos os dias, até o final. Jesus não está falando, olha, permanece aqui em mim, que não vai acontecer nada de ruim na sua vida. Vai ficar muito legal. Nossa, vai ser uma maravilha. Não, Jesus falou, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, fique tranquilo, eu vou estar com você. Amém? Essa convicção, mesmo na nossa mais difícil situação, é a gente ficar firme, ligado, conectado, permanecer em Cristo, Jesus permanecer em mim e as palavras de Cristo permanecer também em mim. Então, nesse ano de 2022, vamos nessa direção, irmãos. Cada vez mais firmado, permanecendo na videira verdadeira. Amém? Deus nos ajude. Queria que, irmãos, a gente vai percebendo, né? Nós, com esse negócio da pandemia, com a graça de Deus, tomara que isso acabe logo, né? Olha só o que acontece. As dificuldades estão surgindo, muitas pessoas estão com extrema dificuldade. E se a gente vai chegar um dia e vai falar, não vai ter mais culto, não vai ter mais louvor, aí o que nós vamos fazer? O que é que vai nos manter firmes, irmãos? Hoje, nós estamos com mais ou menos umas 30 pessoas no culto. Talvez pessoas vão assistir mais tarde. Mas, olha, irmãos, vai chegar um dia, quando chegar a perseguição, vai ser difícil. E o que é que vai nos manter firmes? Se estamos passando por dificuldades, imagina lá na frente. O que é que vai nos manter firmes? Irmãos, um dia a Igreja do Bosque pode acabar. E eu, como pastor dessa igreja, se eu estiver vivo ainda, o meu coração é que, mesmo que a igreja deixe de existir,
E você talvez vai ficar espalhado por algum lugar, mas fica firme, permaneça aonde? Na videira. Amém? Vamos orar. E logo após a oração, gostaria também que a gente pudesse receber a bênção nesta manhã. Pai do céu, muito obrigado. Essa palavra que às vezes parece assim uma palavra dura, mas também ela é uma palavra confrontativa, porque muitas vezes nós estamos permanecendo não na videira verdadeira. Muitas outras coisas estão entrando em nós, muitas outras coisas estão sugando nós. E a palavra de hoje é uma palavra que nos encoraja a permanecer na videira verdadeira. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. Nos ajude nessa caminhada, nos ajude a levar com bastante responsabilidade e seriedade essa tua palavra. Muito obrigado, Pai. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, seja com cada um dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão participando hoje, aqueles que vão ouvir a mensagem mais tarde, ou até aqueles que não vão ouvir. Ó Deus, alcança e abençoa no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe. Talvez vai ficar aberto um pouquinho aí para, se quiserem, dar uma conversadinha. Só um pequeno aviso, nós marcamos para nós voltarmos ao presencial no dia 13 de fevereiro. Assim, a princípio, essa é a ideia, né? Agora, nós estamos conversando com os nossos médicos, se a coisa não melhorar, talvez a gente prorrogue um pouco mais. Mas, a princípio, a volta seria dia 13, ok? Obrigado, Deus abençoe, tenha uma boa semana, Deus fortaleça e conduza, né? Passo a passo de cada um dos irmãos.